Sejam muito bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema A Coruja de Minerva, Hegel. A frase "A coruja de Minerva só alça voo ao anoitecer" sintetiza a perspectiva do filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Mas afinal, o que essa frase significa? Essa é uma pergunta comum entre os leitores das obras de Hegel, e a resposta não é trivial. Sua escrita é notoriamente complexa, em parte devido à sua linguagem abstrata, que, assim como Kant, utiliza termos inventados. A metáfora da coruja é uma das partes mais acessíveis de sua obra. Hegel utiliza essa imagem para transmitir a ideia de que a sabedoria e a compreensão na história humana se revelam em estágios avançados, quando olhamos para o passado de maneira reflexiva, assim como alguém que revisita os eventos do dia ao cair da noite. Minerva, a deusa romana da sabedoria associada a uma coruja sábia, simboliza a busca pela compreensão profunda. Enquanto a sabedoria de Hegel é objeto de debate, sua influência é inegável. Sua visão da história inspirou pensadores como Karl Marx, provocando revoluções no início do século XX. Contudo, Hegel também enfrentou críticas. Alguns filósofos, como Bertrand Russell, desconsideraram sua obra, acusando-a de imprecisão. A. J. Ayer chegou a afirmar que muitas declarações de Hegel eram desprovidas de significado. Para Ayer, a escrita de Hegel era mais obscura do que informativa. Há, no entanto, defensores do pensamento profundo de Hegel, como Peter Singer, que consideram suas ideias originais e desafiadoras. Hegel, nascido em Stuttgart em 1770, cresceu em meio à Revolução Francesa, um período de instabilidade política que moldou suas convicções. Ele acreditava que as ideias estão intrinsecamente ligadas ao contexto histórico e que, em sua época, a história atingiu um estágio crucial. Influenciado pela metafísica de Immanuel Kant, Hegel rejeitou a distinção de Kant entre a realidade numênica e fenomênica. Para ele, a mente que molda a realidade é a própria realidade, em constante processo de mudança e aumento gradual na autoconsciência. Hegel compara a história a um longo pedaço de papel dobrado sobre si mesmo. A compreensão só ocorre ao desdobrá-lo, revelando uma estrutura subjacente. Contrariando visões mais céticas da história, Hegel acredita que ela tem uma direção e um propósito, movendo-se em direção à compreensão de si mesma. Essa perspectiva, embora intrigante, pode parecer estranha à maioria, que vê a história como uma sucessão desordenada de eventos. Cada um pode estudar as causas dos eventos passados, prever o futuro em certa medida, mas a ideia de um padrão inexorável é questionável, especialmente na visão de Henry Ford, que a descreve como apenas uma desgraça após a outra. O estudo da história para Hegel não era uma atividade separada de sua filosofia, mas sim a parte central de seu pensamento. Para ele, história e filosofia estavam intricadamente entrelaçadas, convergindo para um desfecho otimista. Essa ideia, embora não seja completamente original, diferenciava-se das interpretações religiosas tradicionais, como a segunda vinda de Cristo. Apesar de sua fé cristã, Hegel oferecia uma visão não ortodoxa, propondo que o desfecho final era a gradual e inevitável vinda do espírito por meio do avanço da razão. A definição de espírito, ou Geist em alemão, é motivo de debate acadêmico. Alguns o traduzem como mente, representando a mente coletiva da humanidade. Hegel, sendo idealista, acreditava que o espírito molda a realidade e encontra expressão no mundo físico. Ele reinterpretou a história como uma progressão gradual em direção à liberdade individual, culminando em uma sociedade na qual todos são livres, colaborando em um estado político. Hegel via o progresso do pensamento como resultante do conflito entre uma ideia, tese, e sua oposição, antítese, levando a uma síntese mais complexa. Esse método dialético era fundamental para sua compreensão da verdade. O propósito principal da história, segundo Hegel, era que o espírito atingisse o entendimento de sua própria liberdade.
Ele narrou o desenvolvimento dessa liberdade, desde sociedades sob o domínio de governos tiranos até sua própria época, na qual a história atingiu seu objetivo. A verdadeira liberdade para Hegel emergiu de uma sociedade ordenada pelos princípios da razão. Contudo, a visão de Hegel sobre uma sociedade ideal preocupava alguns, pois poderia implicar que aqueles que não se encaixassem nesse modelo seriam forçados a ser livres, como Rousseau expressou. Hegel acreditava que o ponto culminante da história foi alcançado quando o espírito compreendeu a estrutura da realidade. Ele conferia aos filósofos um papel especial, semelhante à visão de Platão sobre os reis filósofos. Os filósofos, segundo Hegel, atingiam um autoentendimento que transcende o indivíduo, compreendendo a realidade e toda a história. Pois bem, por hoje é só. Caso tenha gostado, dê aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre!